paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9, onde nós vamos entender sobre mais um caráter de Deus. Vamos compreender que esse Deus é o Deus que perdoa. Então nós vamos entender, à luz da palavra, que ele também é perdoador. E eu espero que Deus em Cristo fale com você, tá? Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, nota 10, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive Facilita EBD, que pode ajudar você com cursos extraordinários para edificar a tua vida. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre mais um caráter de Deus, compreendendo nessa doutrina da revelação Deus vivo. Estamos estudando sobre Deus, doutrina conhecida como teologia própria. E a gente precisa observar, de acordo com a Bíblia, que Deus se revela de forma imanente e faz parte também do seu caráter nessa imanência como um Deus que perdoa, que age também no perdão e na misericórdia. Na aula passada nós compreendemos sobre o problema do pecado, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que faz parte também da nossa corrupção humana. E hoje nós vamos entender sobre a necessidade do perdão. Claro que para a gente iniciar bem a nossa aula de hoje, eu preciso ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aqui em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 9 ao 13 e versículo 16. Faça essa leitura com os teus alunos. E também 1 João, capítulo 1, versículo 9, gente boa, na nossa ministração de hoje. O Jay Adams, comentando a respeito do aconselhamento pastoral nessa visão cristã, ele deixa claro que o ser humano ele já tem uma tendência por causa da corrupção. E essa tendência foi causada pela queda, o pecado. E o ser humano já nasce consigo, levando sobre os seus ombros aquilo que nós chamamos de culpa, pela teologia bíblica. Então você percebe que, de acordo com a Bíblia, todos estão em pecado, conforme está escrito em Romanos 3, 23, como nós já estudamos. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 19, entendemos que levamos sobre nós a culpa desse pecado. Todo ser humano já nasce com essa necessidade do perdão de Deus, dessa graça e dessa misericórdia. Precisamos reconhecer o nosso pecado e voltar o nosso coração para Cristo. E existe a diferença entre a verdadeira culpa e o remorso, a falsa culpa. A verdadeira culpa é aquela quando você olha para si, conforme Jay Adams, e reconhece o seu pecado e está arrependido e tomou a decisão de voltar para Cristo e não cometer mais o erro. O remorso, você sente uma tristeza passageira, você chora, percebe que cometeu uma falha gravíssima, percebe que errou, mas depois você comete novamente. Não há um arrependimento aqui na falsa culpa. Para nos libertarmos da culpa, nós precisamos então entender o peso do perdão de Cristo, o perdão de Deus em Cristo no Calvário. Diante disso, o primeiro ponto da nossa lição de hoje procura apresentar para a gente o seguinte assunto: a história de Manassés. Nesse primeiro ponto, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos olhar para esse perfil de Manassés. Manassés, ele foi um dos líderes de Judá. E quando a gente olha para as Escrituras, percebemos muito bem que ele foi filho do próprio rei Ezequias, um homem que era temente a Deus, que obedeceu o Senhor, porém teve um filho que não caminhou nos caminhos do Senhor. Manassés tinha um coração depravado. Após a morte de Ezequias, nós percebemos, conforme as Escrituras, que ele levantou os altares que seu pai havia derrubado. Nós percebemos também que ele passou a sacrificar e fazer sacrifícios a deuses estranhos, e isso desagradava a Deus. E ele também foi responsável, por exemplo,
pela morte. Ele mandou matar o profeta Isaías, sendo cerrado ao meio, conforme a Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 21, versículo 2 ao 6, Manassés chegou ao ponto de oferecer sacrifícios a Moloque. Deixa eu explicar quem é esse deus Moloque no mundo antigo. Ele era um deus que aceitava sacrifício de crianças humanas. Era uma espécie de uma estátua que existia, uma grande fornalha, que em suas mãos as crianças eram colocadas nessa estátua. Essas mãos eram uma espécie de um grande braseiro, um forno aceso, onde colocava as crianças ali para serem queimadas vivas. E esse sacrifício recebia o nome de Moleque, a consagrar ao deus Moloque. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, tá? Quando você chama alguém de moleque, você está atribuindo a esse deus antigo, esse deus que é um deus pagão, que na realidade não é um deus verdadeiro, mas é um sacrifício a demônios. E você percebe pela luz da Bíblia que Manassés desobedeceu a Deus e fez coisas terríveis. Ele, porém, não deu ouvidos ao chamado do Senhor, não voltou seu coração para o arrependimento, mas continuou em pecado, desobedecendo a Deus. Então Deus agiu em juízo, confrontou o pecado dele, agiu com justiça e julgou o pecado dele, ao ponto de levá-lo cativo por reis estrangeiros. Conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Ele foi levado em cativeiro. A Bíblia faz questão de registrar para a gente que nessa leva, ele então se arrependeu. O que aconteceu? Seu coração voltou-se para o Senhor. E Deus então agiu em perdão, graça e misericórdia para com Manassés. Ele foi um homem que desonrou a Deus, que sacrificou crianças a ídolos, matou o profeta Isaías, mas também recebeu o perdão de Deus. O perdão de Deus também é visível, é real para os nossos dias. O pecado nos leva então para a nossa miséria, para a nossa pior versão, para o nosso afastamento da presença de Deus. E é por isso que precisamos buscar a vontade do Deus vivo para o nosso coração. Manassés entrou na sua pior versão porque ele caminhou distante do Senhor. Que você também não faça isso. Avançando, eu espero estar contribuindo com você. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na IBD. O arrependimento de Manassés. Esse arrependimento de Manassés está presente nas Escrituras. Ele pecou, mas se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, independente do nosso pecado, Deus nos perdoa, o arrependimento verdadeiro. E o que é arrependimento? É olhar para a nossa culpa, para o nosso pecado e reconhecer que falhamos e ter nojo de cometer novamente. E de não ter coragem de agir novamente daquela maneira, mas sim querer uma verdadeira mudança de atitude. Ele transforma você de dentro para fora. Você não comete mais o erro. É diferente do remorso. Você fica triste, mas depois comete novamente. O arrependimento é necessário. Aquele que tem um coração arrependido é perdoado por Jesus. Manassés se arrependeu e Deus perdoou ele. A Bíblia fala de diversos casos de arrependimento. Por exemplo, vamos tomar aqui o exemplo de Manassés, que acabamos de citar para você, é um caso de arrependimento. Você encontra na Bíblia também o próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes e foi perdoado por Jesus. O Paulo, que perseguia a igreja de Deus, se arrependeu tendo um encontro com Jesus e se tornou uma nova criatura. O pecado causa dor, mau cheiro, nos afasta de Deus, nos deixa com as nossas vestes espirituais sujas. Mas o arrependimento nos leva ao perdão de Cristo. Somos lavados e remidos por Jesus. Então, gente boa, fale sobre o arrependimento e o perdão que vem de Deus para os teus alunos. Avançando para fechar a aula de hoje, o terceiro ponto aqui na classe dos pré-adolescentes trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Antes disso, se Deus está falando contigo, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha esse vídeo para ele, para ela, para eles serem edificados em Jesus. O perdão que vem de Deus. Precisamos entender que antes de tudo, Deus já nos perdoou. Quando nós olhamos para o trabalho de Cristo no Calvário, nós vemos a ação plena de Deus. Por exemplo, Deus já planejou a salvação antes da fundação do mundo. Ele sabia que nós iríamos pecar
iríamos nos afastar da sua presença, como Manassés fez. E ele, sabendo disso, ele planejou a obra da salvação, mesmo reconhecendo que nós erramos. E ele planejou essa obra em Jesus, que executou esse plano no Calvário, e hoje, através do Espírito Santo, ele trabalha em nós, nos convencendo no nosso pecado, nos ajudando a voltar o nosso coração para Deus. E aqui nós precisamos entender que é necessário, então, ter a atitude de arrependimento. Deus já preparou tudo, o plano da salvação. Precisamos nos arrepender do nosso pecado e reconhecer que precisamos de Jesus. Nessa aula, gente boa, não deixa de fazer o apelo. Faça o apelo, explica isso para o teu aluno, para que ele entenda a necessidade de voltar o seu coração para Deus. Manassés se arrependeu, voltou o seu coração para o caminho do Senhor. E conforme 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 14 ao 16, ele retirou todos os altares de idolatria que ele tinha edificado. Ele voltou o seu coração para a santidade e ele serviu a Deus em tudo. Que você também sirva a Deus em tudo, gente boa. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje. E claro, se te ajudei, comenta aí, deixa teu comentário. Se você acha importante reconhecer a necessidade do perdão, deixa aí a tua palavra em Cristo Jesus. Olha, tira uma foto, marca a gente no Instagram também, eu vou ficar feliz em te ver por aqui, tá bom? Como eu estou fazendo em todas as nossas aulas, quero trazer algumas dicas de leituras que podem te ajudar. A primeira dica é a Teologia do Aconselhamento Cristão, do Jay Adams, que pode te ajudar muito a entender um pouco sobre o perdão e a consequência do pecado. Segunda dica é a Psicologia Pastoral do Jamiel Lopes, pela editora CPAD, pode te ajudar muito nesse trabalho. Outra dica de leitura também é do Gray Collins, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Também pode te ajudar muito a entender sobre a importância do perdão e esse caráter de Deus, tá? E também um viés aconselhador aí para você utilizar na tua igreja. A nossa próxima aula, gente boa, deixa eu ver o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar sobre a lição de número 10. Vamos conhecer esse Deus como onipotente, onipresente e onisciente. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.